errada ou se vendem de forma errada. Então, é muito importante que quem está aqui e acredita que talvez tenha caído de paraquedas, porque foi convidado de um ou de outro, não vamos falar especificamente só de vendas, mas na questão de se vender, eu acho que é muito importante, não é isso? Com certeza. Então, vamos aproveitar o momento. Ó, falei do filho de Murilo Gun, quem não conhece, gente, ele acabou de chegar, Felipe Bastos, o filho de Murilo Gun. Ele fica dizendo que eu sou neto de Napoleão Hill, né? Com certeza. As Ele é, tendências estão fortes aqui no grupo hoje. ele é o filho de Murilo Gun, um jovem aí, prodígio, com um futuro brilhante. 21 Mas eu anos, soube que né? 21 anos, Felipe? 22. Eu soube que tem muitos parceiros hoje na Napoleão Rio também, muitos descendentes aí do raciocínio dele. Prazer enorme estar aqui Tem. hoje. Hoje, os netos de Napoleão Hill são todos aqui, viu? Pelo menos os que moram aqui em Salvador, alguns. Vamos passar a Vamos bola passar a para o bola. Ronald. Ronald, seja bem-vindo, Isso. cara. O show é seu. Show é seu. Combinado então. Muito obrigado pela oportunidade. Helder, então como sugerido, né, muito se fala em Napoleão Hill, muito se fala em liderança, muito se fala em vendas, mas as pessoas nem sempre eles sabem quem é Napoleão Hill, né, quem foi Napoleão Hill, ou até quem é, né, porque embora ele já não esteja mais nesse plano aqui conosco, a obra dele ele se persiste. Então, nós vamos falar um pouco sobre Napoleão Hill, entender o contexto cultural, social, e depois nós vamos entrar na área do tema de negócios. Né? E quando nós entrarmos em tema de negócios, nós vamos abrir para que as pessoas, para discutirmos alguns temas, né? Alguns temas filosóficos, alguns temas profundos sobre a geração de negócios. Ok? Todos conseguem ver minha tela nesse momento? Sim. Sim, sim. Ok? Então, aqui já está adequado ao nosso evento de hoje, Café com Vendas, embora eu não beba café aqui à noite, mas vamos lá. A Fundação Napoleão Hill, nossa sede fica nos Estados Unidos, no campus de Wise, uma cidade pequena chamada Wise, no estado da Virgínia, e com centro de presença e centros de treinamento em praticamente todos os estados americanos, em mais de 100 países, tá? Dentre eles o Brasil, embaixo é um dos nossos centros acadêmicos. Tá? No Brasil e em todos os países de língua portuguesa do globo terrestre. Então, ou seja, você pega Angola, todos os países da língua portuguesa. Nos Estados Unidos, no idioma português. E para a América do Sul, a língua inglesa, o representante oficial, né, os braços da Fundação Napoleão Hill é o Instituto de Albuquerque, através da marca Mastermind, que fica, nós temos uma sede nacional que fica em Ribeirão Preto, em São Paulo, e são mais de 60 unidades hoje em todo o Brasil, e com mais de 200 instrutores certificados pela Fundação nesses países. Hoje, tudo que se fala de desenvolvimento humano pessoal, direto ou indiretamente, remete à obra desse homem. E é muito interessante como, além dele ser um autor muito conhecido, muitas vezes existem outras obras que ganham uma escala local, é novidade, etc. Aí quando nós vamos ver, está lá a fonte. Então, por exemplo, eu não sei quem aqui já leu aquele livro O Segredo, já ouviu falar o vídeo O Segredo, etc., que fez um sucesso, né, raso, mas fez um sucesso. Ele refere-se ao capítulo do conceito da fé aplicada da obra de Napoleão Hill. Mas quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill, um jovem jornalista americano, em que ele teve uma oportunidade, em uma dos seus trabalhos para um jornal local, entrevistar o segundo homem mais rico do seu tempo, e o senhor Andrew Carnegie, conhecido multimilionário do seu tempo. E ele fez, dentre outras perguntas, uma pergunta assim, senhor Andrew, qual o segredo do teu sucesso, dos teus negócios? Qual que é o segredo? Existe um segredo? E esse foi um tema que o senhor Andrew ele já estava muito interessado e ele já buscava um parceiro para fazer uma espécie de estudo nesse sentido. E ele fez uma proposta para o jovem Hill. Hill, eu tenho uma proposta para você. Estude durante 20 anos
as fortunas americanas, eu abro as portas da alta sociedade com os meus amigos, as pessoas que eu tenho influência, porque eu também quero saber o que as pessoas que têm resultado acima da média têm que as outras pessoas não têm. Compreendo, nós estamos falando de um estudo, através de uma metodologia, que buscava entender o que as pessoas que têm resultados diferenciados tinham e que as outras pessoas não tinham. Então, Napoleão Hill, ao longo de 20 anos, por que 20 anos? Porque ganhar dinheiro é muito fácil. Primeiro que o conceito de riqueza, de sucesso americano é diferente de alguns países. Muitas vezes nós falamos em riqueza, pensam apenas enquanto se tem no banco. Agora, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem muito dinheiro, né? Isso é triste, porque não é exatamente riqueza. E por que 20 anos? Porque não adianta só obter algo, é necessário obter e sustentar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um empresário brasileiro que foi tido como um dos mais ricos do planeta, Ike Batista, né? É uma pessoa que teve grande fortuna, mas perdeu. Mas será que só ganhar é suficiente? Por isso esse prazo de 20 anos. Porque não basta só você conquistar algo, é necessário conquistar e sustentar. Então, ao longo desses 20 anos, Napoleão Hill, ele estuda sistematicamente 16 mil pessoas, dentre elas as 500 maiores fortunas dos Estados Unidos. E Napoleão Hill, ele faz uma constatação, e que sim, existem algumas características, alguns comportamentos, algumas habilidades, algumas características de que essas pessoas extremamente bem-sucedidas têm e que as outras pessoas não têm. E quando Napoleão Hill ele começa a estudar e a entender quais são esses comportamentos eles compareciam de uma maneira inequívoca. Assim, não é que de vez em quando comparece, não é que um tem que o outro não tem. É que se demonstrou presente em 100% desses indivíduos que tinham resultado diferenciado. E como isso era inequívoco, não havia dúvida, comparecia, Napoleão Hill chama isso de lei do êxito ou lei do sucesso, dependendo da tradução e da interpretação. Então, com base nisso, Napoleão Hill ele começa a escrever alguns artigos e começa a ir redigindo e preparando materiais sobre as tais leis do êxito, as tais leis do sucesso. E depois, Napoleão Hill ele publica um livro, ele consolida isso num livro. Algumas pessoas que Napoleão Hill estudou, Henry Ford, Thomas Edison, Firestone, presidente Roosevelt, John Rockefeller, Graham Bell, dentre outras pessoas que foram relevantes no seu tempo. Muitas delas conhecidas até hoje. Então, Napoleão Hill ele pega esse estudo, ele consolida primeiro em livretes, e depois esses livretes eles são condensados, ele publica essa obra, esse conjunto de livretes, de livros, né? Porque livretes acaba diminuindo a leitura que nós temos, e consolida no livro chamado A Lei do Triunfo, com uma das capas dessa aqui. E esse livro, A Lei do Triunfo, ele já foi traduzido hoje a mais de centenas de países, 120, não sei se já bateu 140 países em que esse livro foi publicado. E esse livro, essa obra principal, esse estudo principal, ele acaba tendo alguns desdobramentos, como, por exemplo, esse livro aqui. Alguns livros que estão hoje no mercado disponíveis de Napoleão Hill, aquele livro A Lei do Triunfo, ele passa a ser revisado com essa capa, o manuscrito original, outros livros, e dentre eles esse livro. Esse livro, Quem Pensa Enriquece, ele é um desdobramento feito por Napoleão Hill, focado numa mentalidade próspera, né, em resultados de riqueza, de geração de abundância. Esse livro, hoje, ele é o 9º livro mais lido em todo o planeta Terra dos últimos 60 anos. É o livro mais lido na área, de negócios dos últimos 60 anos, 9º, em todo o planeta Terra. Tá?
Isso significa que o que nós vamos falar hoje não é algo de um curso que eu fiz online, que eu estou resumindo para você, ou de um vídeo de YouTube. O que nós vamos falar hoje são de conceitos que já têm 110 anos, que já estão estudados, que estão consolidados, né? E nós vamos nos aprofundar em algum desses temas hoje. E aí Napoleão Hill, quando ele cria essa literatura com o intuito de ser um manual, ele escreve também o livro Quem Vende Enriquece, que nós vamos falar muito de vendas hoje, ele utiliza uma metodologia de aprendizagem quando ele cria o seu primeiro treinamento. Por que é necessário uma metodologia de aprendizagem em treinamentos? Quem aqui já fez faculdade ou já fez algum curso técnico, pode ser que se lembre de alguma pessoa da sua faculdade e você, ao se lembrar da sua faculdade, você vai perceber que algumas pessoas tiveram resultado e outras não. Algumas pessoas são bem-sucedidas, tiveram um bom emprego, montaram um bom negócio e prosperaram, e outras não. Então, se só o diploma ele fosse suficiente, todas as pessoas que cursaram o mesmo curso teriam os mesmos resultados. E não é isso que acontece. Então, Napoleão Hill, ele faz uma aproximação na Universidade de Harvard, quando conhece a metodologia do Dr. Kolbe, e desenvolve uma aplicação de uma metodologia chamada Experiential Learning nos treinamentos presenciais da Fundação Napoleão Hill. E essa metodologia ela é usada em outras esferas educacionais também, e é a metodologia hoje que nós utilizamos em todos os treinamentos da Fundação Napoleão Hill. E para falar em nome da Fundação Napoleão Hill, no Brasil hoje nós somos em aproximadamente 180, 190 instrutores, que são devidamente selecionados, preparados, autorizados e certificados pela Fundação Napoleão Hill para trazer esse conteúdo, para divulgar esse conteúdo. E aqui são alguns deles. Essa aqui é o encontro de 2017, mais 17, 18, 19, 20. Agora tem um porquê que essa foto está aqui. Porque eu estou aqui logo no primeiro à esquerda, e fica fácil de você me identificar. As outras é só uma cabecinha lá no final, você não vai conseguir me identificar, não. Então, esses instrutores são as únicas pessoas hoje autorizadas a falar sobre o conteúdo de Napoleão Hill, com ou sem fim lucrativo, né, em todos os países de língua portuguesa, assim como utilizar as nossas marcas comerciais registradas, como Mastermind é uma marca comercial registrada, Mente Mestra, a Lei do Triunfo, né, que faz parte do ativo intangível da Fundação Napoleão Hill, a sua propriedade intelectual. E o que o Mastermind faz? Transforma as pessoas em líderes e empreendedores socialmente responsáveis. E quando nós falamos em transformar pessoas em líderes, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que muito fala-se de uma maneira romantizada, né? E se fala muita bobagem no mercado não só sobre liderança, mas sobre muitas coisas. Por quê? É importante nós compreendermos que o senso comum, ele é muito traiçoeiro, sabe? O senso comum, quem aqui não conhece um chá que cura dor de barriga? Minha avó, ela conhece, você chega com a dor, ela chega com chá, e muitos deles até funcionam. Só que essas coisas assim que aprendeu com a mãe, que aprendeu com o avô, que aprendeu com a avó, que disse, que ouviu, ela traz um anexo de toda a cultura e muitas vezes nós acabamos ignorando o conhecimento científico que existe sobre comportamento, e existe conhecimento científico sobre comportamento, e ficamos falando sobre o senso comum. Você quer saber se você é um líder? Você usar uma síntese que John Maxwell, que se inspirou muito na obra de Napoleão Hill, mas ele faz uma síntese muito interessante. Ele se aprofundou só no tema da liderança. Ele diz o seguinte, você olha por trás do seu ombro e vê quantas pessoas te seguem. Se ninguém te segue ainda, você já deu um primeiro passo, que é a busca da liderança. Agora, se já tem pessoas que trocam o seu tempo para estar próximo de você, para interagir com você, para aprender com você, aí já é um caminho para a liderança. Então, o que o Mastermind faz, enquanto escola de formação de líderes de negócio, é transformar pessoas comuns em líderes empreendedores socialmente responsáveis. Napoleão Hill ele faz uma grande constatação em que, para que as pessoas tenham resultados em qualquer segmento que elas se proponham, 15% dos fatores determinantes estão ligados à esfera do conhecimento. E é a base, o conhecimento é a base. Se você não tem
nem o segundo grau. A probabilidade de você conseguir construir uma nave espacial para uma missão à Lua sozinho é mínima. Então, o conhecimento ela é a base. O que nós aprendemos na escola, as regras de investimento é a base. A administração de empresas é a base. E cada área, arquitetura, só que os fatores determinantes encontram-se na esfera das habilidades e atitudes. Para nós entendermos como isso que funciona aqui, eu gostaria de um voluntário, que eu não tenha contato, porque eu percebi até, inclusive eu aproveito esse momento para saudar as pessoas que já treinaram conosco aqui no Mastermind. Estava puxado aqui a tela, mas eu já reconheci alguns nomes aqui na lista de participantes. Nossa, que legal, tem muita gente treinada aqui, hein? Olha o Davizão ali, Rafael Tapioca eu vi que entrou. Quem mais, pessoal? Não está aparecendo a listagem para mim, não. Rogério Está aí. Ótima noite, Rogério. Nosso gestor comercial do Mastermind na região da Bahia. Nosso braço direito. Excelente. Ó o Alan. Ali é o Alan, ali todo bonitão também, ó o Alan. É ele mesmo. Excelente, que legal. Que legal, porque aqui para mim apareceu só simplificado. Então, eu quero um voluntário que não seja uma pessoa que tenha um relacionamento próximo para mim. Um voluntário, por gentileza, abre o microfone. Agora. Um voluntário. E eu posso me jogar. Excelente. Quem? Só para eu não estar puxando para minha tela aqui. Seu nome? Quem falou? Pode ser eu? Claro, pode. Jonathan. Jonathan, isso. Parabéns, Jonathan, por ser um voluntário. Com essa sua Obrigado. ação, você acaba de ganhar um livro, A Arte de Lidar com Pessoas, autografada pelo nosso presidente, Jamil Albuquerque, tá? Que você vai receber. Obrigado. Aí Obrigado, seu Ronaldo. Tá? Então, pela sua iniciativa. Pensa para mim, Jonathan, por gentileza, uma pessoa que você admira. Uma pessoa que você admira. Uma pessoa assim, não pode ser uma pessoa próxima de casa, um parente não vale, uma pessoa que todo mundo aqui conheça e que eventualmente tenha resultados diferenciados. A primeira pessoa que vem é quem? Pode falar o nome dela. Ela tá na live, pode ser? Eu penso que assim, se ela não gerou mais do que 1000 empregos, talvez não seja uma pessoa tão diferenciada assim. Nem agora você me pegou agora. Tá. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas, Jonathan? Cara, nas minhas horas vagas eu gosto às vezes de ler, de assistir um filme. Excelente. Qual ator que você mais admira? Ator? Rapaz, eu gosto muito de filme de ação. Você se lembra do nome de alguém, Jonathan? Lembro sim, mas tô meio sem jeito de falar. Bom, vamos falar um aí que eu gosto, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, excelente. O Jean-Claude Van Damme, você poderia ter escolhido qualquer pessoa aí no universo de 5,5 bilhões de pessoas aí nesse planeta, você escolheu uma pessoa que ali no exercício da atividade laboral dela, para você ela é uma pessoa diferenciada. Me diga 3 características que esse indivíduo tem que fez você escolher ela. Porque você tem algum motivo, né? Por que você escolheu ela? Me diga 3 motivos. 3 motivos. A arte marcial. A execução da arte marcial. Ok, próximo. Correto. O enfeitamento dos movimentos. Okay. Porque ele enfeita os movimentos. Perfeito. E terceira, deixa eu ver outra. Eu acho que... você me pegou agora. Você falou a execução dos golpes, né? A beleza movimentos. Dos movimentos e o terceiro? Eu acho que a determinação. Determinação, excelente. A força de vontade dele. Excelente. Determinação junto com força de vontade. Vamos avaliar aqui. Nós temos 3 pilares: conhecimento, habilidades e atitudes. No seu entendimento, a capacidade dele de executar os movimentos de uma maneira precisa. É algo que ele leu, que ele sabe como é algo que ele é capaz de fazer, que é uma habilidade, ou é uma atitude, que é um modo de ser? Eu acho que é um movimento que ele criou dele. Eu acho que ele não pegou de ninguém.
Excelente. Ele criou dele mesmo. Isso. Mas quando você vê ele executando, assim como um pianista, existe a partitura, que é o conhecimento, e existe a execução, que é a habilidade. Isso. E a atitude é a forma como a pessoa executa. Entre conhecimento, habilidade e atitude, no seu entendimento, essa execução estaria em qual? Não é uma prova de conhecimento, eu só quero entender a sua percepção. Eu me atrapalhei um pouquinho na sua pergunta. Ah, excelente. Que bom, porque nós temos oportunidade, né, de exatamente entrarmos nesse tema. Olha, você me disse que Jean-Claude Van Damme ele tem 3 características. A primeira delas é a precisão com a qual ele executa os movimentos. Na sua opinião, a precisão ao executar os movimentos, ele é um conhecimento, uma habilidade ou uma atitude? Eu acho que é uma habilidade. Excelente. Muito obrigado pela sua opinião. O segundo é a beleza, né? É a forma visual com a qual Jean-Claude Van Damme executa essas ferramentas dele, né? Esses movimentos. Visual, esses movimentos. Essa habilidade é um conhecimento, uma habilidade ou uma atitude? É uma atitude. Excelente. E por último, você disse que outro fato que você admira em Jean-Claude Van Damme é a determinação dele, a força de vontade. Na sua opinião, conhecimento, habilidade ou atitude é determinação? Conhecimento. Habilidade ou atitude? Eu acho que se encaixa também na atitude. Excelente, excelente. Jonathan, é Jonathan, né? Que não apareceu o nome aqui no final. Muito obrigado pela sua contribuição. Dá uma salva de palmas aí a todos para o Jonathan! Obrigadão. Jonathan, faça o contato depois com o time para a gente solicitar no Instituto lá o livro autografado, tá? Ok, obrigadão, meu irmão. Obrigado. Olha que interessante, pessoal. Eu chamei o Jonathan, ele no universo de 5,5 bilhões de pessoas, ele escolheu uma referência em algo que ele mais gosta. Quando nós perguntamos por que ele admirava esse indivíduo, e ele trouxe 3 características qualquer. Ou seja, isso veio da mente dele, eu não impus, eu só perguntei. E aí ele traz 3 características. E quando o próprio Jonathan ele vai fazer análise dessas 3 características, 100% ou é uma habilidade ou é uma atitude. Então, isso corrobora com a pesquisa de Napoleon Hill, né? É lógico que se nós fazemos uma amostragem maior, vai acabar chegando próximo desse número. Então, se para a percepção de Jonathan, os fatores determinantes do sucesso são habilidades e atitudes, isso se corroborou também na pesquisa de Napoleon Hill. Isso se corroborou também numa pesquisa realizada pela Universidade de Harvard no ano de 1945, em que percebe-se que as pessoas têm como fatores determinantes 85% entre habilidades e atitudes, né? E quais são essas competências? As competências, nós não vamos entrar em detalhe aqui, porque você vai encontrar o material suficiente aí nas redes sociais, você procurando no próprio Wikipédia sobre Napoleon Hill, sobre os livros. Mas isso foi uma introdução para nós. Eu vou interromper aqui esse compartilhamento. Perfeito. Para nós entrarmos no tema de negócios, né? Por quê? Porque vendas é talvez a parte mais importante da empresa. Muitos empresários, eles pensam em tudo, menos na parte mais importante. Certa vez, chegaram à seguinte conclusão, que o empresário ele é mistura de administrador e vendedor, que sem administração e vendas, eles não existem, né, empresa, se você não tiver administração e vendas. Né? E olha que interessante, só para nós abrirmos para o painel, para nós iniciarmos esse bate-papo. Imagina uma família de médicos. Avô médico, pai médico, mãe médica, irmã médica. Aí, na hora que a moça engravidou, vai vir um neném, tá? Vai nascer o neném, tá agora, vai sair. E venha, vai nascer um neném que vai ser, quando crescer, um médico. Né? Normalmente, essa é a expectativa da família. Imagine você agora numa família de engenheiros. Avô engenheiro, tio engenheiro, todo mundo engenheiro, mãe engenheira, filho engenheiro. Aí, na hora de nascer o filho, vai nascer, quando crescer esse filho vai ser engenheiro. Normalmente não é assim, pessoal? Sim ou sim? Agora, imagine, filho de vendedor, de vendedora, irmão vendedor. Vai nascer ninguém diz vendedor.
Não é assim? Ah, o que meu sonho é que meu filho seja vendedor. Agora, olha que interessante. Mais de 80% dos cargos de CEO das 100 maiores empresas do planeta Terra, segundo uma pesquisa da revista Time de novembro do ano passado, são pessoas que tiveram como carreira a área de negócios. Olha que incongruência essa, né? Não sei se vocês tinham essa informação, mas é uma incongruência, não é assim? Então, senhores, com base nisso, eu gostaria de abrir aqui o painel, se o Helder pudesse organizar, nós pegarmos... Eu quero abrir com uma pergunta. Qual o seu maior desafio no segmento em vendas? E aí nós vamos abrindo, quem se sentir confortável compartilha, e aí nós trazemos esse conhecimento de uma forma aplicada, porque senão nós ficamos assim professorais também, né? Então, os conhecimentos estão no livro, mas como aplicar? Qual o seu maior desafio em vendas? Seja você vendedor, você pode ser um profissional liberal, pode ser um dentista. A primeira pessoa a compartilhar vai ser... Helder, coordene aí, por gentileza. Jorge tirou o microfone dele, significa que ele vai falar, né? Vamos lá. Na verdade, eu vejo dois desafios. O primeiro é manter a equipe de vendas motivada. Eu falo enquanto líder de uma equipe de vendas. O primeiro é manter a equipe motivada pensando aí a curto prazo, durante os 30 dias, né, para a gente fechar o mês. E o segundo, manter a equipe focada na aprendizagem. A equipe desejando o tempo todo gerar conhecimento, por entender que aquele conhecimento vai ser um diferencial para o desempenho da sua função. Acho que, assim, de forma rápida, eu penso nesses dois desafios. Excelente, Jorge. Muito inteligente a sua pergunta. É só para eu entender, você é gestor de um time de vendas, é isso? Isso. Excelente. Ô, Ronaldinho, foi muito oportuna. Pois não. Só pra gente... Marcão, vou assumir sua... Fica à vontade. O que é que eu vou... Para a gente organizar aqui o nosso bala, como dizemos aqui em Salvador, quando alguém for falar, como a gente está com um quórum bem multidisciplinar, não só apenas pessoas da confraria, mas a gente tem pessoas também aqui que fizeram Mastermind, e a gente tem convidados dos componentes da confraria. Então, até para a gente ter noção de quem está falando, diz o nome e a empresa, se tinha vontade também, né? Ou o cargo, se é um gestor, ou se é um vendedor. Mas, obviamente, com muito amor e carinho, né? Se a pessoa também se sentir confortável de estar falando o nome da empresa e o cargo, enfim. Meu nome é Jorge Fernandes, eu sou gerente de loja da empresa Nagem. Ah, que legal! E Nagem é informática, né, Jorge? Também. Que legal, que legal. Eu venho da área de informática aí, e tenho negócio nesse segmento ainda. Mas é muito oportuna essa sua pergunta pelo seguinte. Existe um tema que as pessoas confundem muito, chamado liderança, né? Por quê? Quando nós falamos de venda, nós podemos dividir a venda no processo de vendas, no ato de vender, que é a figura do vendedor, na gestão de vendas, né, da gestão comercial do funil de vendas e na liderança do time de vendas, sabe? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, embora essa pergunta, né, que você traz, ela seja relacionada a vendas, ela me remete mais a competências de liderança. Porque são competências de liderança que fazem as pessoas seguir o líder. Uma pessoa nota 7 não segue um líder nota 6. Uma pessoa nota 9 não segue um líder nota 8. Então, se as pessoas ainda não seguem o líder e não conseguem seguir o que o líder tem como visão e o engajamento da equipe, isso pode ser uma oportunidade de treinar e desenvolver essas competências de liderança. Que liderar é a capacidade de conduzir pessoas, entende? Então, o que Napoleon Hill ele identifica é exatamente isso,
que essas 17 leis, essas 17 competências, faz com que esse indivíduo tire projetos do papel através da liderança, porque sozinho você vai rápido, mas você não chega longe. Para você criar projetos grandiosos, você precisa de uma equipe, e a sustentação dessa equipe envolve no desenvolvimento desses 17 comportamentos. Então, quando o indivíduo ele desenvolve essas 17 leis de comportamentos de liderança, aí automaticamente as pessoas começam ele começa a ter a capacidade de conduzir essas pessoas. Certo? Então, para fechar o desenvolvimento desses 17 comportamentos. Respondi, Jorge, a sua pergunta? Sim, sim. Excelente, obrigado pela participação. Vamos lá, dando andamento. Marcão, você quer fazer alguma observação? Não, tudo está muito tranquilo. Eu acho que as informações que estão sendo conduzidas aí com maestria deixam até o pessoal à vontade. Eu tenho certeza que Moitinho e Felipe têm algo para acrescentar. Só aproveitando aqui, tem uma mãozinha que subiu, eu não sei fazer isso no Zoom aqui, mas eu penso que... Ronald, você quer me colocar como... Ou então colocar Marcos Expenso, né? Coloca ele como anfitrião. Não, mas acredito que talvez ele ainda tenha algo que compartilhar de tela, então vai terminar atrapalhando, talvez. Eu penso o seguinte, Helder, excelente você ter falado sobre isso. Eu penso que as pessoas que tiverem, né, que quiserem compartilhar, tem opçãozinha aqui, não tem reação, sobe a mão e nós vamos prosseguindo. O que você pensa? E aí você chama a pessoa... Clica. Não, gente, quem quiser se pronunciar, fazer alguma colocação, vai em participantes, vai lá e aí clica em levantar a mão e automaticamente Ronald verifica e já chama pelo nome. Excelente. Maravilha. Então, como o Mário ele levantou a mão ali primeiro, Mário, que bom ter você aqui conosco. Olá, Ronald. Na verdade, assim, eu acho que um grande desafio que eu enxergo hoje com relação não só a vendas, mas como o mundo dos negócios em si, é a questão da comunicação. Perfeito. Eu acho que se comunica mal o segmento, assim, para esse novo momento da gente. Eu acho que você fazer marketing tão frio deveria ser repensado. Eu acho que muitas empresas elas pecam nisso. Por exemplo, eu sou relações públicas, tá? Ok. E eu vejo muito isso hoje no meu trabalho quando eu penso em, poxa, vamos falar de reputação, vamos encantar primeiro o potencial cliente. Não precisa ser o cliente fidelizado, mas pensar no potencial cliente de uma forma que você encante ele e consiga paralelamente encantar a equipe, para a equipe entrar nesse sistema, vamos chamar assim. Porque eu vejo assim, por exemplo, o caso da Nage. Se o vendedor ele é encantador no atendimento, se ele presta muito mais do que o combinado para o cliente, esse cliente normalmente ele vai voltar sempre, ele vai ser fidelizado, além do que ele vai recomendar a empresa para outras pessoas. Excelente. Eu acho que isso, através de amigos que estão hoje no mercado multinível, eles trabalham muito bem isso. Eu vejo muito essa questão do encantamento. É um mercado assim que, por exemplo, eu não tenho, vamos dizer, tino para marketing multinível, não gosto, assim, me sinto desconfortável. Okay. Mas eu tenho que admitir que quem faz muito bem feito. Aqueles que hoje têm sucesso no multinível, eles fazem muito bem feito. Excelente, excelente. Então, só para eu organizar aqui, você fala do momento da comunicação, do tipo de vendas, sobre o encantamento de alguns segmentos. Seriam esses principais pontos, né? Sim. Excelente, excelente. E é interessante você falar sobre marketing multinível,
pelo seguinte, porque nós treinamos diversos segmentos pelo Mastermind. Oficina mecânica, dono de ótica de material de construção, clínica odontológica, dentistas. Todas as pessoas podem desenvolver não só a sua habilidade de liderança, como a sua habilidade em vendas, de oratório e outros programas que nós temos. Agora, algo que me chama muito a atenção no segmento de marketing multinível é o seguinte: não existe nenhum líder do marketing multinível despreparado. Nós não conhecemos nenhum. Inclusive, muitos deles, se você observar qualquer segmento, se você comparar quanto uma empresa privada investe em treinamento e quanto o segmento do marketing multinível investe em treinamento, eles têm treinamento todos os dias, 10 vezes por semana, se precisar, e a filosofia deles é o quê? É metodologia, ferramenta, método e habilidades. Treinamento, treinamento, treinamento. Eu vou te dar algumas evidências aqui. Na sua cidade mesmo, da turma do Helder, nós tivemos aí da Renaudê, líderes que estão assim, num nível altíssimo hoje, faturando acima de centenas de milhares de reais, já treinaram conosco e treinaram com outras escolas, obviamente. Né? O próprio presidente da Renaudê fez o nosso treinamento em São Paulo, né? O Sandro Rodrigues, junto com o board lá dos Imperiais, né? Não comigo, mas com o time de São Paulo, juntamente com a mentoria do nosso presidente. Eles treinaram no Mastermind em São Paulo lá conosco, assim como outras marcas, Junesse, própria Herbalife. Um amigo meu pessoal, Marco Conselho Fonseca, ele é capixaba, mas hoje mora em Minas, ele é presidente da Herbalife, aqueles níveis, né? Não sei quanto ele ganha, eu não acompanho, mas há mais de 15 anos ele já vive muito, muito, muito bem, e é uma pessoa que investe em capacitação e desenvolve a sua equipe. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós olhamos para um segmento de negócio, mas talvez não é o segmento, talvez é a forma como a empresa faz. Né? Então, e quando você traz a capacidade de encantar que o marketing multinível tem, é muito provável que um desses fatores seja a capacitação que o marketing multinível ele promove. É a mentalidade que gera um padrão de comportamento. E nesse padrão de comportamento se tem resultados. Então, esse é um primeiro ponto. Nós falamos, né, com encantamento aqui, e quando vai olhar, são pessoas altamente treinadas. Por exemplo, você, não sei, às vezes você pega uma empresa, aí você chama um presidente, você vai treinar? Ele talvez não vai, né, porque ele já é presidente da empresa, aí você pega uma empresa como essa, assim, com a liberdade, que não é segredo, uma empresa que fatura acima de 5 bilhões de reais, e o presidente treina, e o presidente ensina. Então, esse é um movimento interessante e que nós acreditamos que seja um dos grandes pilares desse resultado. Eu citei essa por uma questão, né, que puramente, mas outras também fazem isso. Né? Então, quando nós falamos de vendas, da capacidade do vendedor encantar, nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela, quando nós confundimos simpatia com empatia. E nós confundimos simpatia, empatia, marketing de relacionamento e vendas. Porque pensa comigo, toda vez, quando nós falamos em vendas, seja ele um profissional liberal, eu vou até assim, pedir a licença, eu vou trazer uma analogia e depois nós vamos entrar nesse segmento aí que você traz, tá? Imagina o seguinte, imagina um dentista. O dentista, ele chega no consultório 8 da manhã, consulta, orçamento, retorno, consulta, orçamento, sai 7 horas da noite, porque, de um modo geral, os dentistas trabalham muito, e muitos deles, no final do mês, estão sem dinheiro. Por que, se eles trabalham tanto? É porque, possivelmente, esse profissional liberal, ele ainda não tem as habilidades de venda, que envolve escolher um bom produto, fazer um bom portfólio, saber fazer um fechamento, posicionar o melhor produto com uma maior lucratividade, utilizar estratégias de atração, de renda e de fidelização. Agora, olha que interessante, a fidelização é o último passo. Qual é a missão do vendedor? É vender. Então, é importante nós pensarmos no encantamento do cliente, agora é importante também compreendermos que venda é números. Né? E é muito legal da área de vendas, porque é muito simples. Né? Você tem dois elementos, você tem a empresa
você tem o vendedor, o conjunto de vendas, né? Você tem a empresa, você tem o gestor de vendas, você tem o vendedor. Se o vendedor não vende, é um problema. Se ele não vende em lugar nenhum, é um problema do vendedor, ele precisa treinar. Se é o problema de conexão, esse vendedor não vende aqui, é porque pode ser um problema da empresa. Que às vezes o cara é o cara certo, mas a empresa não é a empresa certa ainda para esse cara, ou existe algum processo, ou é necessário fazer uma adequação, um entendimento de portfólio, porque, no mínimo, né, alguém contratou, alguém treinou. Quem que treinou esse cara? Quem que contratou um cara que às vezes não está performando? E aí nós entramos na questão da liderança, porque toda vez que nós falamos do time, nós falamos da capacidade de engajar o time. A liderança, ela se aplica para vendas, mas a liderança se aplica para outras esferas da vida, para a área social, para a área política. Mas a liderança, ela também se aplica em vendas, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? É porque realmente isso que você traz de informação está completamente alinhado com o que nós compreendemos, né? A importância de desenvolver a comunicação e se desenvolver essa capacitação também. Ronald, eu queria aproveitar nessa questão dos desafios aí que você falou, e a Elda tinha passado a bola, mas deixei o pessoal se manifestar. Eu percebo que hoje no mercado, um dos grandes desafios é as empresas pensar um pouco fora da caixa. E como é pensar fora da caixa? Trazer inovações, arriscar um pouco mais. Falando do mercado de varejo, por exemplo, a Magazine Luiza, ela trabalha com um sistema já de omnichannel, de uma maneira geral, trabalhando na parte de e-commerce, a parte virtual, desde 2011. A gente está falando isso de coisa de 9 anos. E de lá para cá, muitas empresas não inovaram. As empresas geralmente são muito previsíveis. Hoje, todo mundo correu para o online para fazer as coisas acontecerem. E em maio, essa empresa citada por mim agora teve um faturamento que cresceu em torno de 42%. Por quê? Porque ela foi pioneira. Ela arriscou mais, ela apostou mais nessa área. Então, isso aqui é um dos pontos com relação ao desafio. Um outro desafio, ainda existem muitas empresas conservadoras que entendem que investir em treinamento dentro da sua empresa, isso gera um custo. Ela não entende que isso é um investimento que lá na frente, ou a médio, curto ou longo prazo, ela vai ter um retorno sequencial de financeiro para a empresa. Excelente. E por fim, eu acho que acredito que você foi muito feliz nessa colocação do exemplo do dentista, porque por muito tempo a área de saúde olhava o cliente apenas como paciente. Uhum. E hoje ele precisa entender que o paciente ele é um cliente. Então, a relação do profissional da área de saúde para os seus pacientes, entre aspas, ele passa hoje a ser muito mais comercial, com a pré-venda, o pós-venda, uma excelência no atendimento. Hoje é muito raro você ver uma clínica que não tenha um serviço no mínimo de Wi-Fi, fornecer um café. São aqueles cuidados para o cliente que não tinha. Então, são esses 3 pilares aí que eu quis acrescentar dentro das suas observações. Para mim, que eu estou dando nota aqui, eu gostaria de fazer alguns comentários para nós corrermos aqui. O primeiro foi qual? Só para eu anotar. O primeiro desafio é pensar um pouco fora da caixa, que traz o processo de inovação e ser menos previsível. Okay. O segundo é investimento em treinamento e não enxergar o treinamento como um custo, e sim um investimento. E o terceiro, que foi o exemplo que você falou do dentista, e eu falo na parte de saúde em geral, a parte de saúde deixar de ser menos paciente, olhar aquele cliente como menos paciente, mais cliente. Então, esses 3 pilares aí. Excelente. É muito bom você falar sobre isso. Opa, só um minutinho, Ronaldinho. Ou não? Só para organizar, claro. Filipão, antes de ti tem Thompson que levantou a mão. E o Ronald vai fazer o comentário, depois a gente libera para Thompson, depois Felipe. Tá. Beleza. Perfeito. Muito obrigado. E assim, essas perguntas que você faz, eu tô para dizer assim, que eu já ganhei a noite. Porque não é sempre que ela aparece, mas de vez em quando ela aparece, essas perguntas aparecem, mas elas só comparecem
profissionalmente mais evoluídos que surgem isso. Certa vez, na minha carreira, eu era executivo de uma empresa de tecnologia, uma integradora na área de segurança de informação. Tinha um bom salário, empresa quase multinacional. Paguei uma fortuna com um mentor de carreira, o cara é muito bom, ele só trabalha com integração de empresas acima de bilhão. Eu falei, bom, se eu quero um cargo de diretoria, porque a empresa em que eu trabalhava, eu acreditava que eu não estava sendo reconhecido. Foi exatamente essa pergunta que eu levei para esse consultor, para esse especialista. E eu falei, olha, eu sou vendedor, mas eu quero um espaço, eu quero colocar, né, que as empresas, o cara deveria ir para os Estados Unidos aprender e trazer. Aí ele falou, Ronald, não existe as empresas, não existe, existe você. Não é o que o outro vai fazer, é o que você vai fazer. Né? Por que você, Ronald, está sentado aí esperando que alguém vai te dar uma vaga de diretor, de gestão, etc? Não vai. Seja você a mudança que as oportunidades chegam. Né? Seja você o profissional que as oportunidades vão vir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós falamos que as empresas deveriam, mas as empresas são constituídas de pessoas. E se eu sou uma pessoa e eu estou numa empresa, eu também tenho corresponsabilidade. Se eu estou numa empresa que ela é ineficiente, eu também sou responsável por essa ineficiência. Ou pela minha inação, ou pela minha incapacidade de transformação. Porque muitas vezes nós sabemos o que precisa, só que nós acreditamos que se nós verbalizarmos, isso introjecta na mente da outra pessoa, mas não vai introjectar na mente do diretor, do presidente. O presidente está olhando o número. O processo de inovação, se a semente está na sua mente, se a semente está na mente de qualquer um de nós, né, da inovação, do que pode ser melhorado, compete a nós desenvolvermos a habilidade de convencer as peças para transformarmos em agente de transformação. Porque eu compreendo, assim, não haverá uma empresa 100% adequada e apto para a gente chegar lá, dar palpite e a pessoa investir sem questionar. As empresas não têm tempo, a gente está correndo, tem que faturar, tem que entregar, nova filial dê prejuízo. As empresas são compostas de pessoas, elas não têm tempo. Então, sejamos nós os agentes de inovação. E o segundo ponto é um ponto... Agora, Ronald, só para não fugir da inovação, até para você me ajudar nesse sentido, para não fugir um pouquinho do raciocínio. Claro. O grande lance dessa questão de inovação é quando há uma empresa de donos, quando o CEO da empresa ele é o dono, seja ele o micro, o médio, o grande negócio, ele entende o seguinte, que se ele conseguiu construir o império naquela filosofia de trabalho, ele entende que tudo que você, muitas vezes, é contratado para ser inovação da empresa, ele vai falar, geralmente é aquele questionamento, cara, eu não tenho nem estudo e sei que esse é o caminho, não adianta nós inovarmos, não adianta fazer diferente porque não vai dar certo. Então, excelente. Por mais que você tente mudar um pouco esse conceito, existem dois pilares, e aí que entra no X da questão. Ou você se adequa com aquilo que você sabe que futuramente vai dar errado, porque não é uma inovação, ou você dá murro em ponta de faca e sai do negócio. Excelente. Você se expõe ao negócio. Porque, por exemplo, se hoje Ronald é contratado, vamos lá, Ronald hoje é contratado para a empresa X e é o cara que vai trazer a inovação. Você tem dois pilares dentro desse processo. Tem a sua base que você está tomando conta da sua estrutura. Eu estou falando isso, Ronald, porque eu sou executivo de negócios. Eu atuo na área de varejo, mas eu tenho formação... Qual que é o teu produto? O gestor começa... Qual empresa? Qual que é? Eu recentemente saí da Nagem, que eu era regional da Nagem e estou no processo de uma outra grande empresa nacional. Só que o que eu estou falando para você, na área de tecnologia, por exemplo, eu vim da Samsung, a multinacional. E o que acontece? Existe um processo engessado dentro das companhias que é o seguinte, a estrutura que eu tomo conta, ela já é contaminada pelo todo. Tudo que eu trago de inovação, eu crio resistência da minha estrutura de base. E, consequentemente,
a minha estrutura que vem de cima também tem uma resistência à mudança. Então, você não consegue remar contra uma correnteza e estabelecer as mudanças, por mais que você tenha um plano de negócio bacana, entendeu, Ronald? Eu concordo com você e exatamente isso que eu penso também. E eu trago algumas informações. O que muitas vezes nós confundimos é o nosso papel nas empresas, né? Se você avaliar a pirâmide organizacional, nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Sim. O grande problema é que se eu sou vendedor, eu quero deixar de vender e querer ensinar o meu gerente a vender. Eu sou gestor, às vezes eu quero deixar de gerenciar e eu quero ensinar o CEO a ser presidente. Muitas vezes nós desfocamos o nosso papel. Entenda, não existe empresa perfeita, nunca vai existir. Talvez essa ou a outra ou aquela outra que você passará, tem esse desafio, mas outras terão as outras. E é o natural que quanto maior a empresa, esse processo de inovação, ele é demorado. Imagina, no meu caso, por exemplo, Fundação Napoleão Hill, aqui 200 instrutores, um monte de país. Qualquer mudança envolve, né? Então, é um processo de articulação. É uma questão da empresa. Né? Assim, tem que entender o seu papel e a capacidade de lidar com a cultura organizacional é responsabilidade do gestor. O gestor preparado, ele desenvolve ferramentas de gestão de cultura organizacional. Nós dizemos isso com muita propriedade, porque no escopo da Fundação Napoleão Hill, nós temos um treinamento em que nós preparamos líderes para desenvolver cultura organizacional. Eu vou te dar um exemplo da área de varejo, um dos nossos clientes, a Carmen Steffens. Se você tiver 5 milhões de reais para comprar ali, né, uma franquia da Carmen Steffens, você vai ter que fazer o nosso treinamento lá em Franca. Vai pegar o aviãozinho de Salvador, Franca, vai fazer o treinamento. Obrigado. Eles colocaram isso como regra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem ferramentas para desenvolver. Agora você traz uma outra informação. É que, será que vale a pena eu me esforçar num ambiente em que eu não vejo esperança e não vejo resultado? Aí é da gestão individual de cada um, criar, né? E está no momento de empreender, ou não digo nem de empreender, porque talvez buscar uma outra posição. As grandes empresas, elas são muito engessadas. As empresas menores, elas têm maior flexibilidade de posição. E é um movimento muito comum em transição de carreira, e às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas, às vezes, o cara é um grande executivo de uma multinacional, e eu já treinei executivos de outras multinacionais também na área de tecnologia. Eu sou executivo. Aí você vê o indivíduo que tinha 40 mil reais de salário, celular da empresa, carro da empresa, passagem de avião, tudo. Aí ele sai dessa empresa e ele vai para uma empresa pequenininha de 20 funcionários, de 10 funcionários, as pessoas não entendem o movimento. Mas por que desse movimento? Porque numa empresa menor, a probabilidade dele mudar a cultura é maior. Não existe certo, não existe o errado. Existe aquele, né, movimento que faz aderência. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque desenvolver a capacidade de mudar a cultura é possível. E a empresa existe uma cultura estabelecida. A pergunta é o que de melhor nós podemos fazer para atingir o nosso resultado, e às vezes o problema que nós estamos resolvendo não é o problema do tipo nosso, é o problema do tipo do outro. E nós vamos ter que vender um produto que quebra, nós vamos ter que vender um produto que não tem garantia, nós vamos ter que vender um produto que ninguém sabe instalar, mas tem que vender. Porque se ele fosse um produto barato, que todo mundo reconhece o valor, que não quebra, que não tem garantia, não precisava dos vendedores. Verdade. Então, são alguns insights, sabe? Não existe certo nem errado, Marcos. São alguns insights. Agora, aí a outra pergunta que você me faz é em relação à capacitação. É muito provável que uma empresa que não tem essa mentalidade, em algum momento ela vai passar desafios. Eu adoro o momento de crise. Eu sei que é difícil, mas quem já treinou comigo... Olá, Márcio Guedes, eu vi aqui, ó, Márcio Guedes, o Rotary Clube Salvador Aratu, treinou conosco, né? Lá também. Mas por que estou dizendo isso? Eu falo isso, e a crise me afeta, e afeta o meu fluxo de caixa, mas eu adoro. Você sabe por quê? Porque quando a maré está cheia, está tudo muito bom. A pessoa saiu da empresa, pensa, há 8 anos atrás, você saiu da empresa, trabalhou 20 anos na empresa, recebeu 100 mil de fundo de garantia, comprou uma lojinha em qualquer lugar de roupa, de pastel, comprou qualquer coisa, se sustentou 3 anos, e você acha que é empresário. Entendeu? Você botou 100 mil na frente, 500 mil, 2 milhões,
e razoavelmente rodou por uma casualidade do mercado e você acha que você é empresário. Aí a maré que estava cheia começa a baixar e a gente começa a ver quem estava sem roupa por baixo. E as pessoas que não tinham uma metodologia, você vê que elas... Então, ou o indivíduo ele tem uma grande reserva, ou ele precisa reaprender esse processo. E saber reconhecer quando o mar ele tá bom para a onda é fácil, né? Agora, o bom surfista ele tem que pegar a onda no alto e no baixo. Então, eu adoro os momentos de crise. E esse empresário hoje ou amanhã vai quebrar. Isso é ótimo. Isso faz parte da antifragilidade do mercado, que todo o mercado é um ecossistema, mas aí são mais outras 2 horas para nós falarmos sobre os ecossistemas comerciais. Então, e o mercado precisa que esse cara despreparado quebre para que venham pessoas inovadoras com uma nova visão para ocupar o lugar dele. Porque se esse cara está lá, ele está atrapalhando o mercado. Então, o mercado inconscientemente quer que esse cara quebra. Porque a fragilidade de um é antifragilidade de todos. Tá? Sim. Então, aí você pega. Então, o empresário que não sabe fazer conta, que não sabe que investir em treinamento é bom, é nas empresas pequenas. Eu treinei uma diretora regional da IBM. Nós treinamos uma profissional em que ela foi diretora regional Nordeste da IBM do Brasil. E ela falou o seguinte, Carla Castro, trabalhou no Grupo Sonda, é uma pessoa fantástica, nos tornamos grandes amigos depois. E ela falou o seguinte, Ronald, é engraçado que eu entrei como funcionária da IBM aqui e eles me deram um portal. Mas ninguém cobrava se eu estava fazendo o curso online, não. Eu que tinha que me virar para saber o que era. Então, ou seja, mas ela disponibilizada. Então, ou seja, será que a IBM é desse tamanho porque não investe em capacitação ou porque investe? Ou só começa a investir depois que ganha dinheiro? Só que nós temos que ter um cuidado. O que acontece muitas vezes é o seguinte, nível de carreira. A empresa contrata um contador para a empresa. 2 pontos sobre carreira que eu quero falar. Contratou um contador sobre carreira. Aí o cara entrou lá como estagiário, virou técnico em contabilidade, fez um curso de superior em contabilidade, fez um mestrado em controladoria. Ok? Vamos imaginar. Uma empresa que contrata um técnico em contabilidade. Quem que pagou o curso técnico do contador? Do técnico em contabilidade? Foi ele ou foi a empresa? Normalmente, né? Normalmente é ele. Contrata um técnico para um aluno. Você já contratou técnico, né? É ele, contratou técnico. Beleza, aí eu vou contratar um contador. Quem que pagou os 4 anos de faculdade desse contador? É a empresa ou é ele? É ele. Agora, porque quando esse contador ele precisa ser contratado para uma função de liderança, quem tem que treinar a empresa? Entende? E nós, sem perceber, nós transferimos para a empresa a gestão da nossa carreira, a gestão da nossa vida. Isso não deve ser feito. Porque mesmo que a empresa ela te dá treinamentos, aí ela vai te dar treinamento para ser um bom funcionário. E não ela está preocupada em você desenvolver as suas outras potencialidades latentes, que talvez te colocaria até em outro caminho. Entende? Aí, e olha que interessante em relação ao treinamento. Nós terceirizamos isso para as empresas, nós esperamos que as empresas nos treinem, e aí muitas vezes, olha, é muito comum em gestão de carreira, o indivíduo entra na empresa, coloca lá, eu fiz uma consultoria assim, com uma executiva de uma grande empresa, ela tinha 15 anos de profissão, 15 anos na área de negócios também, de uma multinacional de tecnologia, mas 15 anos ela batia as metas, mas ela não sabia por que foi desligada da empresa. Eu entendi numa pergunta que eu fiz. Eu perguntei, tá, fulana, você, além de bater meta, você mudou o quê? O que o teu currículo mudou em 15 anos? Porque você entrou com currículo. Não, mas eu tenho 15 anos de experiência. Tá, além da experiência. Ah, não, mas agora que eu fui fazer aquele curso do LinkedIn, que é gratuito, tá, então entrou. Já né? foi. Então você tá 15 anos atrasada. Porque a pessoa que está entrando agora não é porque é novinha, é porque você não desenvolveu durante 15 anos. Então, talvez a tua metodologia até dá resultado, só que a empresa, compreendam, pessoal, as empresas não querem dinheiro, as empresas querem previsibilidade. O que é um negócio? Um negócio é ter um sistema organizacional que esse sistema
integrado gere resultados. Por isso que, por exemplo, nós temos o Uber, que não dá lucro e tem muito valor. Por que o Uber não dá lucro e tem muito valor? Porque eles não querem um lucro, eles querem criar um mecanismo. Porque se ele não dá lucro, quando eles quiserem parar de crescer, eles tiram do marketing, colocam na operação e passa a dar lucro. Então, o mais importante é a compreensão desse mecanismo de vendas. Eu tive uma vendedora, certa vez, num treinamento do chamado Enneagrama Vitruviano. Tem empresas que contratam só determinados tipos de personalidade, tá? Só para você ter ideia. E uma amiga também, parceira comercial, vendeu 8 inscrições. E foi um sucesso, assim, né? Porque ela estava ligada à área comercial, marketing multinível também. Ronald, o código do cartão entrava lá, 5 mil, 10 mil, 2 mil na conta da empresa que eu sou sócio, né? Eu sou instrutor do Mastermind, sou sócio da unidade, né? Um dos sócios da unidade da Mar Salvador Treinamento, que é o Mastermind da Bahia. E só ia pingando o cheque, blim, 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 blim. Aí ela virou e falou assim, Ronald, pô, já posso ser sua vendedora? Eu falei, lógico que não. Ué, mas como eu vendi 8 inscrições? Tá, você vendeu as inscrições para quem? Para todas as minhas amigas. Quantas amigas você tem? Ah, eu tenho 100 amigas. Quantos compraram? 8. Então, consegue mais 100 amigas, entende? Que eu deixo você vender mais 8. Porque não há uma sistematização, você não tem um negócio rodando. Você pode até fazer vendas, você pode até ter o CNPJ, mas não existe um business, entende? Essa questão da previsibilidade e essa capacidade de fazer a máquina rodar, que o líder e o vendedor, na sua posição operacional, porque o vendedor, porque senão a gente fala de gestão de vendas, estamos falando de vendas, né? Ele deixa passar batido aí. Olha, eu tinha falado que Thompson tinha levantado a mão, mas ele me alertou que, na verdade, não foi ele, foi a Ana Carolina. Isso, foi a Ana. Ana está online ainda ou não? Ana? Eu penso que ela se ausentou. Tá aqui com a gente. Boa noite. Olá, ótima noite, Ana. Tudo jóia? Meu nome é Ana Carolina, eu trabalho numa empresa que desenvolve softwares para órgãos públicos, autarquias municipais de Salvador, desenvolve sistemas. Okay. Eu não gostaria de falar o nome. À vontade. Só não gostaria de falar, mas eu trabalho na área de qualidade. Uhum. E eu achei interessante quando você fala sobre essa tríade, né? Uhum. Do chá, né, da administração, conhecimentos, habilidades e atitudes, porque você traça um perfil do profissional e dentro desse contexto que você fala, Marcos, as outras pessoas que se posicionaram, eu acho que tudo isso é muito interessante e ao nível de pensar também no tipo de abordagem sistêmica que a empresa vai permitir que o seu funcionário, o vendedor, tenha. Porque você pode desenvolver, o vendedor ele pode ter o máximo de conhecimento sobre o produto, ele pode ter habilidades, atitudes para a venda, mas se ele não definir muito bem que tipo de abordagem ele vai manter, e ele vai decidir, né, do como agir com determinado cliente e produto, isso vai dizer muito no resultado da venda. E dessa questão também de criar um sistema, de fazer rodar. Porque você não pode se posicionar com o cliente A e B da mesma maneira, né? Como são nichos diferentes, então você tem que entender do seu mercado, do seu nicho, do negócio, mas tem que identificar que tipo de abordagem. Eu acho que seria um desafio também, não? Excelente. É muito oportuna essa colocação, Ana, porque você fez uma síntese de gestão comercial. E como é que funciona? O time de vendas, ele é como se fosse um time de futebol. Você tem um técnico, o técnico analisa o melhor cobrador de escanteio, o técnico analisa quem é para ser o atacante, para ser retaguarda e vai posicionando. Não é assim? E o mesmo deve acontecer no time comercial. Só que o vendedor ele precisa estar preparado para ele executar bem ou uma dessas funções ou até algumas delas, porque existem profissionais, quando você vai nas grandes empresas, eles separam. Eu sou um vendedor farmer, eu sou um vendedor hunter, né, que é aquele que busca oportunidade, é um tratorzão, atropela. Se ter cuidado, derruba um monte, quando vê, pau nele aqui, confuso, mas faz. O outro, ele já tem uma harmonização, ele consegue olhar com um olhar diferente. Qual é o grande problema, o desafio? É o profissional saber qual é o seu perfil de vendedor, né, o ambiente que ele navega bem, que ele desenvolve as habilidades, compreender também que você pode desenvolver outras habilidades, caso você sinta essa sintonia, desenvolver as ferramentas de venda.
para que você seja aquele profissional que, se você botar isso, você faz. Se mandar cabecear, você cabeceia. Se mandar chutar, você chuta. Porque senão você fica limitado. Agora, realmente, a responsabilidade de colocar o profissional certo naquele lugar é do gestor comercial. Quando nós falamos da empresa de software, dependendo desse modelo de software, tem que entender muito bem. Você traz duas informações, é software e é governo, que são dois nichos muito específicos. É necessário fazer um desenho desse funil de vendas, esse funil de gestão, para entender não só a prospecção, a relação, até onde o vendedor vai, até onde não vai, até onde tem que entrar um diretor para tratar um tema que às vezes o vendedor não tem alçado ou não quer ter, ou nem deveria ter, entende? E esse funil, ele é decidido pelo diretor comercial e pela gestão comercial. Quando você consegue alinhar a liderança da empresa, um bom modelo comercial e um bom time de vendas, aí o céu é o limite, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Existem metodologias de vendas. E o que é a metodologia? É como as coisas devem ser feitas. As empresas de software, elas muito utilizam um modelo com base numa metodologia americana chamada Spoonfed. Então, ele prospecção, gera os SDRs, pré-qualifica o contato, depois entra um vendedor sênior. Entretanto, a venda de governo, ela é uma venda relacional. Ele sai daqui, vai para outra empresa, então esse cara muda um outro modelo. A Xerox, aquela multinacional, ela criou um método chamado Solution Selling, que é um método que ela não foi ela que criou, mas então é um método Solution Selling que é utilizado nesse modelo de vendas de alta complexidade. E aí você tem as vendas transacionais, que é o time de varejo, você tem as vendas de alto valor agregado, que são, por exemplo, um arquiteto, um dentista, que vende alto valor, ou se o seu produto a pessoa precisa compreender. E aí o que acontece? Só que todos esses passos, independente de onde Ana, o vendedor, ele precisa ter a sua capacitação em vendas. E não é a capacitação técnica em vendas, é a capacitação técnica mais comportamental. Você me dá a liberdade de aqui conosco, a gente fazer só uma demonstração da diferença entre técnica e comportamento? Você já fez arte marcial, Ana? Não? Eu já fiz Muay Thai durante 4 anos, praticamente. Eu vou te ensinar a dar um jab. O jab é assim, ó. Você coloca as duas mãos aqui e coloca aqui, tá vendo? Faz assim para mim, por gentileza. A mão esquerda na frente, mais um pouquinho aqui, o ombro para frente. Isso. O jab é o soco frontal com a mão esquerda. É assim, ó, para frente. Faz. Esse é o jab, tá? Essa é a técnica. Pode ir pro Muay Thai. MMA, vai? Então, por que eu estou dizendo isso? E nós, enquanto vendedores, a gente leu 3 matérias sobre gatilhos mentais e nós pensamos que nós estamos prontos, mas não treinamos, né? Porque o conhecimento aplicado não gera mudança de habilidade, mudança de atitude. Então, quando nós temos um vendedor que tem técnicas de vendas, e existem técnicas de vendas, sim, a lapidação das habilidades e comportamentos de vendas. Mas esse funil, o céu é o limite. Então tem que identificar nessa organização onde que está o gargalo e desenvolver. Respondi sua pergunta? Excelente, obrigado. Maravilha. A gente tem Felipe, o filho de Murilo Gun, mas antes, vamos fazer uma pequena foto. Estamos em 2 páginas aqui. Aquelas pessoas que se sentem à vontade, por favor, liguem a câmera por livre e espontânea pressão, né? Tá bonito aqui, não aparecer só o nome. A Diego já botou a foto dele, que pode... O Márcio Guedes, você que é o bonitão, o homem alfa. Eu não sei fazer isso não, tirei a foto aí. Eu tiro aqui, eu passo por aqui. Eu devo tirar a foto oficial. A foto oficial, né, El? Então aquele pessoal que não se sente à vontade em liberar a câmera, ok, a gente entende. Tá com a cara de Deixa eu botar a camisa então, viu? Pera aí. Tá bom. Parente de Henrique, Márcio Guedes, viu? Parente... Verdade. Olha, enquanto o Márcio Guedes vai botar a camisa... O Helder, eu não vou dedurar, não, mas teve gente hoje que chegou para mim no privado e falou assim, hoje eu vou participar, já fiz o cabelo e, por favor, quero sair na foto, viu? Aí eu, não, tudo bem. Tá certo. Não vou nem se... Você olha pra cara do pessoal que você deve ter se identificado aí. Pô, Jorge.
Era de O Jorge, importante né? é que a tatuagem está escondida. Quem tiver com o cabelo mais bonito aí, vocês vão saber quem é. Então, pessoal, a gente vai continuar com o nosso bate-papo. Espero que estejam todos aí curtindo. Depois de Felipe tem Jorge. Aqueles que quiserem participar, basta levantar a mão. Como é, Marcão? Você que é o expert, vai em participantes, faz como? Só para eu alinhar aqui o horário, Helder, o nosso horário é 22h30 ou 23 horas? Você fica à vontade, viu? Vamos combinar para gerar uma boa sensação? Não, é assim, ó. Confortável até as 23. Como é que vocês se organizaram? Assim, ó, Ronald. Geralmente, nós temos das 9 até as 23 horas. São 2 horas. E depois desse horário, muitas vezes o pessoal fica na resenha das apresentações. Por exemplo, se chegar às 23 horas você considerar que já deu todo o seu conteúdo, acredito que nós vamos manter para fazer uma resenha ou terminar sem nenhum problema. Perfeito. Então vamos combinar 23 horas, porque Fechado. Tem algo muito importante também sobre um presente que o Helder vai dar aí para o pessoal, né, Helder? Sobre aquele treinamento lá que o Helder vai falar depois, no final. Pronto. Tem um presente aqui. Como o Helder falou, gente, no lado de presente participante tem o mais. Vocês clicam no mais, quem está no celular, e clica ali, levantar a mão. Tá bom? Acredito que a maioria esteja no celular. Vamos liberar a câmera, aquelas pessoas que se sentirem confortáveis para liberar, para a gente fazer aquela velha fotinha, e aí quem for convidado de quem, pede lá, com certeza vai ter acesso à foto. Alguém vai ter acesso à foto que você conhece. Sorriam. Só um minuto. Eu vou virar a página aqui. Antes disso, eu quero ver se ficou todo mundo bonito. O negócio aqui vai ser complicado hoje, viu? É o fotógrafo do Lambi Lambi, viu, gente? Rapaz. É dessa geração aí. Ainda bem que eu não sou dessa geração. Sou novinho. Só mais um minuto para eu virar a página aqui, que hoje o couro foi... Vamos lá, todo mundo? Sorriam, você está na Bahia. Pronto. Ronald ama esse pronto. Belezinha, vamos dar continuidade. Pá. Vamos lá, posso ir? Com o Felipe. O Jorge está com a mão levantada, eu penso que o Jorge vai ser depois do Felipe, então, né? Exato. Isso. Olá, Felipe. Tudo bom, Ronald? Tudo ótimo. Então, eu sou o Felipe Bastos, eu atuo com gestão em saúde hoje. E, na verdade, meu questionamento, minha dúvida, meus raciocínios vão muito para o que o Marcos falou. Eu trabalho hoje com 2 públicos, que são os públicos dos consultórios particulares, que aí a gente tem, sim, essa liberdade de inovação, tem mais investimento, tem mais possibilidades, tem já essa visão do mercado atual e das novas possibilidades, enxergando a saúde como um vetor também de vendas, como um setor de qualidade. E nós temos o setor de planos de saúde. E aí a dificuldade que eu tenho é lidar com baixo orçamento. Muitas vezes essa questão de vendas não está alinhado a qualidade do produto, como entrega de bons prazos para marcações, por exemplo, cirúrgicas ou de exames. Um ambiente físico, um espaço físico limitado muitas vezes. E eu tenho que lidar com o time de atendimentos, que é a minha equipe de atendimentos, de marcações, e pedir para que essas pessoas trabalhem no setor de vendas, trabalhem vendas, que vendam nosso serviço como um bom atendimento. E essa é uma dificuldade muito grande, porque o nosso produto final acaba não sendo realmente esse maior produto. Geralmente os planos de saúde têm uma limitação grande de realmente investimento. Então, como lidar com isso? Como lidar com a situação de 2 mazelas diferentes, né? Um setor muito valorizado, um setor com bom produto final, e outro que não tem um bom produto assim, que o resultado deixa a desejar muitas vezes, mas meu time de vendas tem que vender como um bom produto. Excelente pergunta, Felipe. Só para eu entender o contexto, você é gestor ou você é vendedor hoje? Gestor de equipe de atendimento. Isso, você tem uma equipe e você está inserido nesse mercado de plano de saúde. Isso, Atendimento também. ao plano de saúde.
E quando você Isso. olha para o lado, você vê uma equipe dos consultórios, é isso? E você talvez tenha a impressão de que a equipe do consultório tem outros benefícios que você e o seu time não têm, em relação à entrega, é isso? Não. É Não? porque eu também atuo com o setor particular. Você Eu tem os tenho dois clientes setores, que são né? particulares. E aí, nesse setor específico, nessas clínicas que atuam para planos de saúde, a gente tem uma dificuldade da entrega, porque realmente a demanda é muito grande dos planos de saúde, é um atendimento mecanicista, a gente tem uma limitação estrutural física, e aí eu tenho essa dificuldade nesse produto e de como entregar bem, como vender para os meus clientes que chegam lá, meus pacientes, que chegam lá e falam, você vai ser bem atendido, e eu quero que minha equipe passe isso e dê o melhor atendimento, Lá eles apesar reclamam, dessa né? insatisfação. Entendi. Isso, A sua equipe, ela é de vendas ou é de atendimento? de atendimento. Então, a sua equipe é de atendimento, não é de vendas, né? E lá eles fazem uma promoção de excelente atendimento, mas existem limitações orçamentárias ali, e a equipe talvez ela não consegue prestar esse atendimento. É o atendimento da equipe ou é a retaguarda técnica que não acontece? É a retaguarda técnica. Me Mas dá é um isso, é exemplo. lidar com essa demanda técnica, por exemplo. A gente tem procedimentos de exames que tem um espaçamento de datas muito grande para acontecer. Então, o paciente vai chegar para uma marcação e vai ter uma data só lá para frente, vai ter uma dificuldade de contato com a clínica muitas vezes, vai ter uma dificuldade de chegada lá Perfeito. na estrutura Excelente. física. Excelente. Eu vejo 3 pontos aí muito relevantes, né? O primeiro deles é assim, se a tua função, né, é esse atendimento, é vendas, é um desafio, é um tipo de produto, né? Se o produto ele tem desafios técnicos, agora, a frustração do cliente está ligado entre a diferença da percepção e a entrega. Não tem problema o produto ter algumas fragilidades. Eu quero te contar uma história. Eu sou tecladista amador e um amigo meu, sem grana, muitos anos atrás, no início da carreira, um amigo meu falou assim, Ronald, vamos tocar na festa tal? Vamos. Só que eu sem dinheiro, jovem, e precisava de um teclado. Aí ele me levou, rapaz, ligou depois de uma semana, encontrei seu teclado aqui no centro de Vitória, no Espírito Santo. Cheguei lá, Felipe, e lugar sujo. O lugar é sujo, é empoeirado, no centro de Vitória. E já tinha pendrive, MP3, e o cara vendia radinho de pilha. Usado, TV quebrada, ele consertava, mas assim, a TV funcionava, mas ele tinha um trincado, e lógico que ele vendia mais barato. E a única coisa boa que eu acredito que tinha lá foi o teclado, que durou muito tempo, né? Vendi alguns anos depois, comprei barato, vendi barato também, e aquilo me surpreendeu, porque eu não imaginava que no centro de uma capital havia uma empresa que vendesse produto quebrado, remendado. Você viu o Durepox? Aí eu, na minha inocência de 20 e poucos anos, perguntei, você trabalha aqui? Trabalho, eu sou o dono aqui e tal. Tem gente que compra essas coisas quebradas, feriu o ego dele, ele estufou o peito. Para cada produto tem um cliente. Então, essa situação me fez ver, porque se o cliente, ele quer o atendimento de sírio-libanês, ele vai pagar 10 mil reais o check-up. E tá tudo bem, entende? Então, esse alinhamento da percepção da construção do valor vão ter desafios, entende? Perfeito. E você precisa olhar exatamente qual é o meu quadrado. Você lembra daquele funk assim? Ado, cada um no seu quadrado. Até onde é um problema do tipo seu, que você tem alçada para resolver, e até onde não é problema seu. Porque senão nós ficamos querendo consertar uma empresa que nós não temos alçada e justificando o nosso mau resultado e esperando acontecer algo numa esfera que não vai acontecer. Então, esse mapeamento dos pontos fortes, pontos fracos, etc., e o que de melhor você pode fazer com as ferramentas que você tem. O problema é que muitas vezes nós não gostamos de ser associados com produtos de baixa qualidade de entrega, né? A gente às vezes leva assim, parece que é pessoal que está falando com a gente, área hospitalar, muita reclamação, mas não é uma persona, né? Você colocou o teu uniforme, você colocou lá, o uniforme é a armadura do guerreiro. Então, esse ponto. E o terceiro ponto é o seguinte, pode ser
que hajam elementos da tua gestão que você não está conseguindo passar para os teus gestores. Então, talvez uma pesquisa de satisfação estruturada, como a metodologia NPS, né, que é uma metodologia de satisfação para identificar aí, você estuda, desenvolve, contrata uma consultoria específica, né, de uma empresa. Existem empresas especializadas nesse tipo de consultoria. Você traz a percepção e vai olhar. E, às vezes, o investimento de se melhorar isso compensa, às vezes não. Ou, às vezes, talvez essa insatisfação você levar para o board da empresa, né? Entender, olha, essa percepção é minha. É assim mesmo que é para ser? Porque talvez é para ser. Entende? Porque talvez é uma característica do produto. Para cada pé descalço, existe um chinelo velho. Com amor e com carinho, né? Obrigado, Ronald. Obrigado, Felipe. Estamos entrando no nosso próximos 30 minutos, ainda 27 minutos para as 23 horas. Aí tem Jorge, né? Tem Jorge Fernandes, nosso querido gestor da Nagem. Fique à vontade, queridão. Vamos lá. Jorge tem uma pergunta para fazer também. Beleza. Vamos lá, Ronald. A gente que tem acompanhado aí a lives, né, dos maiores especialistas de varejo, de treinamento, de gestão, aí a gente tem ouvido, né, o tempo todo na mídia a questão do novo normal, o mundo mudou, as pessoas precisam se adaptar a esse novo momento, trazendo aqui para a nossa realidade, né, de gestão, de liderança, e pensando em você que está aí na frente de uma empresa que dá treinamento. Hoje, o que é que você poderia adiantar para a gente de elementos que vão ser inseridos nos seus treinamentos para despertar para os líderes essa mudança realmente na prática, né? Que tipo de elemento não estava inserido no treinamento quando vocês pensam hoje nas novas turmas? O que é que traz de novo para que o gestor esteja preparado para esse novo momento? Excelente a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer que é nada. Nós não vamos inserir nada a mais. Porque nós treinamos os executivos exatamente para estarem preparados nos momentos de crise. E isso se faz liderança. Por exemplo, você falou da área de tecnologia. Uma pessoa da área de tecnologia que treinou conosco foi o Rubens Oliveira. E o Rubens, ele é gestor comercial de uma empresa chamada Datem Computadores. Não sei se você já ouviu falar. A Datem é a 5ª maior empresa de computadores do Brasil. Tem em Salvador e tem fábrica em Ilhéus. O Rubens foi da turma do Helder e eles, mais de 90%, 95% do faturamento é de governo. O que aconteceu com a Datem? A fábrica pegou fogo em março. Imagina, uma fábrica de computador não tinha seguro. Todos os contratos de governo atropelando, a equipe insatisfeita querendo desistir. O Rubens quase desistiu da empresa, pediu conta. Não sei se era exatamente assim, né? Mas foi um período muito desafiador. E o que acontece? Em dezembro, em maio, a fábrica foi reaberta. Em dezembro, foi o maior ano de faturamento da Datem, mesmo com a fábrica tendo pegado fogo nesse período, de março a maio. E o Rubens atribui a sua performance pessoal o fato de ter participado conosco no treinamento. Para aguentar, suportar a pressão, para fazer análise de mercado, para saber lidar nos momentos de crise. Então, porque o que acontece? Não importa se a maré está alta ou a maré está baixa. O importante é aprender a navegar. E é esse aprender a navegar em situações favoráveis ou desfavoráveis que faz parte da preparação que nós treinamos nas nossas turmas, entende? Nós nos adaptamos. Em qual aspecto? Por exemplo, nós entramos com alguns cursos online, mais para fazer, né, alguns momentos que não estavam parametrizados, mas nós sabemos que cursos online, eles não mudam comportamento, né? Assim, eles geram reflexão, você só vai aprender, você só vai ser ganhador do MMA se treinar conosco na academia, não tem jeito, né? Tem que dar umas pancadas lá no saco, né? Para treinar o jab direto lá. Então, assim, é isso. No treinamento, nós já formamos mais de 140 mil empresários, 1.000 líderes nos últimos 25 anos do Brasil. Nosso índice de satisfação é de 98,7% nessas esferas da liderança. Nós treinamos
Alguns nomes aí eu já falei, né? Por exemplo, nós temos a Carmen Steffens, o Grupo SBT, o Sandro Rodrigues, a Rinodê, as grandes empresas, quem é da área de tecnologia, por exemplo, durante um bom tempo, aquela empresa TOTUS, não é software, né? É programa, não é TOTUS? Nós ficamos à frente da Universidade Corporativa da TOTUS em São Paulo, no treinamento de oratória. Olha que interessante. Tá ruim vender software, né? Mas a TOTUS, não, a TOTUS ela é boa, né? Mas 100% dos vendedores da TOTUS São Paulo formaram o nosso programa avançado de oratória. Então, assim, será que é coincidência? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós nos adaptamos, né? Mas um período desafiador, ele faz parte da dinâmica da natureza. Estamos todos não no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Então, se nós ensinamos os nossos participantes a navegarem em mar calmos ou mar mais desafiadores, esse aí é só mais um mar desafiador que aconteceu e que daqui a pouco, daqui a 2 anos, vai vir outro e nós precisamos estar preparados. Então, se nós não estávamos preparados para esse, corre, que dá tempo de se preparar para o próximo, porque vai vir. Ok, Maravilha. obrigado. Obrigado, Jorge. Você que tem a pergunta, Marcão? Na verdade, eu queria fazer mais uma outra observação para você me ajudar nisso daqui. Eu percebo que as grandes empresas que hoje têm um retorno financeiro muito grande, investiram também em algo muito barato, investimento baixo. Vamos falar de baixo investimento agora. Falar em baixo investimento é falar de humanização. Se você for olhar as grandes referências nacionais, como Luiz Helena Trajano, Abílio Diniz, que estava na frente aí de grandes... E empresas, inclusive, da área de vestuário, como o dono Lácio Tony, dono da Reserva, e grandes outras empresas, você vê a cara do CEO, a cara do dono sempre na frente. Inclusive, eles mandam recados através do WhatsApp, se aproxima, está muito mais próximo da parte operacional, na parte operacional. Inclusive, alguns deles declararam desde o início da pandemia que não ia demitir ninguém, e isso fortaleceu ainda mais a marca como grande. Esse aspecto que eu queria saber se isso é um baixo investimento com retorno muito grande, esse processo de humanização. E uma outra coisa que me chama a atenção há muito tempo, e eu acredito que essa é uma oportunidade de esclarecer com você. Eu percebo que à medida que o tempo vai passando, por exemplo, há 24 anos atrás eu era vendedor. E todos os vendedores, nenhum tinha nível superior. E todos arrebentavam, vendiam pra caramba, todos eram muito bons. Hoje, se nós formos dentro de uma operação, acredito que na maior parte dos vendedores de grandes empresas, ou são formados ou estão concluindo o seu nível superior e tudo mais, e o nível de qualidade de atendimento caiu, independente da filosofia, né? É um paradoxo aí, ele tem mais nível intelectual e menos tão... E aí entra muito no processo que você falou do NPS, fazer uma pesquisa de satisfação e tudo mais, que é a empresa entender. Eu acho que a partir do momento que a empresa entender isso é importante. O que é que eu penso com relação a essa segunda observação que eu fiz? Processo de infelicidade. Porque vou dar um exemplo muito esporádico. Alguém que entra na faculdade de enfermagem, por exemplo, ela vai ter que fazer enfermagem, fazer estágio, se formar, e muitas vezes vai ganhar menos do que ela ganha como vendedora. Mas vendedora não é profissão. E aí entra aquele exemplo que eu achei fantástico, que você deu no início, né? Família dentista, família engenheiro, eu vou levar isso até para mim, para algumas reuniões. O que é que você acha disso? Dessas dois pontos, da processo de humanização e essa questão que aumenta o nível de técnico, né? De conhecimento, enfim. E as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, porque eu percebo que tem muitas empresas que existe treinamento, aí vou voltar agora para outro processo. Existe treinamento, existe a parte motivacional, existe PL, mas a qualidade se percebe que é algo muito pessoal, né? Muito daquela pessoa que não está afim, está ali passando aquela velha nuvem, e aí aumenta-se o nível de turnover nas grandes empresas. Eu queria que você falasse sobre isso. Excelente. Vamos falar da humanização e da apresentação do CEO como ferramenta de marketing, que são dois elementos diferentes. Né? Sim que a liderança, o líder à frente, o líder forte é time forte. Por isso que é tão importante desenvolver a liderança. O Mastermind é uma escola de formação de líderes.
né? Sim. Empresariais, políticos, sociais e religiosos. A liderança ela tem 4 pilares. Então, da liderança empresarial. Então, o tamanho do time é o tamanho do líder. Se a empresa está ruim, a culpa a responsabilidade é do líder, porque o líder é ruim. Não tem como um time bom ter um líder ruim, porque um cara bom não fica com um líder ruim durante muito tempo. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todos esses casos que você trouxe das grandes empresas, etc., elas foram sustentadas pela liderança, com certeza. E é lógico que, nesse momento, essa questão das redes sociais começa a ter uma tangibilidade, a questão da imagem do CIO, melhoração, da visibilidade, a transparência. Então, isso é bom para os negócios em nível de marketing. Né? Mas todos esses exemplos são exemplos fantásticos de liderança. Mas, para entender a liderança, funciona assim, ó. Um lobo liderando ovelhas dá muito mais resultado do que um bando de lobos liderados por uma ovelha. Vou repetir assim, só para... Né? Um time que você tem um lobo liderando ovelhas dá mais resultado do que um time de lobos sendo liderados por uma ovelha. Ele vai botar as suas fraquezas, a sua indisposição de conflito. Tem muito líder que não gosta de conflito, não quer bater na mesa, entende? Mas não tem problema, é o modelo dele. Só que tudo isso, né, que é nosso, que limita, nós precisamos entender como é que é essa dinâmica. Né? Então, a humanização, ela tem uma liderança forte, todos esses casos têm uma liderança forte, e eles têm... nós não podemos confundir também humanização com ter uma personalidade agradável. Existem pessoas altamente humanas que não sabem se comunicar e existem pessoas cruéis que são altamente sedutoras. E aí é o carisma. E uma das habilidades que Napoleão Hill ele identifica é que uma pessoa que tem resultados, ele tem personalidade agradável. Nós temos treinamentos que, dentre essas capacidades, ajuda a se desenvolver a personalidade agradável. Eu não estou dizendo que essas pessoas não sejam, mas só para nós pontuarmos, né? E aí, quando nós entramos na humanização, aí é uma questão ligada à gestão de RH, da valorização do ser como indivíduo, e que também é pouco provável que um grande líder consiga, durante muito tempo, sustentar algo só com base no dinheiro, porque o dinheiro compra o tempo das pessoas, mas não compra o amor, não compra a dedicação, entende? O dinheiro não compra as pessoas. Entretanto, naquela outra situação, pessoas que têm tudo e reclamam de tudo que estão insatisfeitas. Né? Nós precisamos entender que é o seguinte, uma vez eu participei de uma reunião numa empresa, numa integração e tal, e aí um técnico, né, lá, um analista, amigo meu, pessoal, virou assim, nossa, nós temos aqui que valorizar essa família, que é o lugar de ser feliz. Eu falei, claro que não, aqui é lugar de vender, meu irmão. Você feliz com a minha mulher em casa, com os meus filhos. O que é para vender, você tem que instalar. Então, ou seja, vamos parar de transferir para outro, porque não é só para a empresa, nós estamos, exteriorizando uma questão emocional atribuindo a fatores externos, ou seja, a felicidade ela deixa de ser um fator interno, eu não tenho capacidade de me motivar, eu não tenho objetivos bem definidos na minha vida e eu estou ali trocando tempo pelo dinheiro insatisfeito e a culpa é da empresa, não é. A culpa é de a responsabilidade é de quem está insatisfeito. Que não desenvolveu a capacidade de entender o teu papel nessa complexidade que são o mundo dos negócios. Maravilha. Ronald. Marcola, deixa eu... Ô, Helder, boa noite aí, pessoal. Deixa eu fazer uma contribuição aqui, cara. Eu não consigo... Pô, bacana, muito bom. Tô acompanhando o conteúdo aqui. Ele tá sem camisa, mano. Não, por favor, liga, Can. Não tem condição, cara. Não faz isso. Não. Vê só. É só uma... Tome nota aí, por favor, tá? Isso é pra você. Motivação é uma porta que só se abre pelo lado de dentro, tá? Anote isso daí. Motivação é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Então, aproveitando aí o que você questionou, né, sobre a felicidade das pessoas nas empresas, né, sobre o comportamento das pessoas, e pegando um pouco do gancho aí que o Ronald falou, cara, se o cara não tiver, se não quiser abrir a porta de dentro para ter motivação, bicho, não tem nada que você faça, que mova, que a empresa faça, que vai fazer esse cara se motivar, entendeu? O Henrique, essa contribuição sua foi muito importante porque
Isso eu concordo plenamente, e é justamente por isso que eu fiz esse comentário, porque as pessoas estão cada vez, eu tô indo fazendo um paradoxo relacionado a isso, dizendo que as pessoas estão cada vez mais infelizes, mais desmotivadas, mesmo que a empresa dê todos os elementos para que ele se sinta motivado. Primeiro, está dando emprego. Segundo, pagando em dia. Terceiro, está premiando. Quarto, ele está dando uma atmosfera de ambiente de trabalho muito bom. Então, muitas vezes a pessoa só quer sair porque ele está infeliz dentro da sua profissão, porque ele entende que vendedor não é profissão, entendeu? É como o exemplo que Ronald deu, que eu achei muito bacana. Ninguém nasce assim, fala assim, meu filho nasceu e fala assim, esse aí, quando completar 18 anos, vai ser um grande vendedor. Eu espero que ele seja vendedor. Eu espero que ele seja o melhor vendedor da Magazine Luiza. Não, você não fala isso. Você fala que ele quer ser advogado. Então, por esse motivo, quando ele chega lá para ser vendedor, até mesmo o cliente mais pedante, quando chega na loja, ele olha para o cara que está lá como vendedor como se ele fosse o cara que deu errado para tudo. Não deu certo em nada, ele virou vendedor. É igual a história, você fala assim, o cara deu errado para tudo, o cara virou garçom. Só por causa disso ele vai lhe atender mal? Não, você quer que ele te atenda bem, mas para isso você também precisa tratá-lo muito bem, entendeu? Mas eu concordo plenamente aí com você. entra um papel importante do RH da empresa, e não só trabalhar essa parte de humanização, essa parte de criar um clima, um senso de pertencimento do funcionário, né? O RH tem um papel importante em selecionar bem as pessoas. Não existe treinamento bom para corrigir uma má contratação, não existe. Então, o RH ele não pode só seguir a linha da humanização, a linha do senso de pertencimento, do motivacional, de mexer com as emoções do colaborador, se ele não tem as pessoas certas para executar o que precisa, entendeu? Então, tem esse detalhe também. O RH tem que ter essa responsabilidade. Excelente. Mas a responsabilidade maior é do cara que tá lá na empresa. A responsabilidade dele, como ele falou aí. Ele é o cara, ele é o autor da história dele. Então, meu irmão, se você quer escrever uma história ruim, beleza, vai escrever uma outra empresa. Aqui não, eu não deixo, eu particularmente não deixo. Meu amigo, você é gente boa, mas vai escrever a sua história lá num outro lugar, porque aqui na concorrência, aqui não dá. Excelente o seu comentário, Henrique, excelente. Eu tenho 2 pontos a acrescentar, né? Uma em relação à terceirização do RH e outra em relação a como é que é esse processo interno, né? Motivação, ela vem do latim, né? Significa aquilo que motiva a ação. Então, nós, enquanto seres, né, enquanto indivíduos, nós agimos em função, né, da busca de um ideal ou da fuga de uma dor. Basicamente, de uma maneira bem simplória, assim. Então, motivação é tudo aquilo que vem de fora, que pode ou não gerar ação, né? O termo que nós utilizamos no desenvolvimento chama-se entusiasmo, que é a energia interna quando ela transborda para fora. Por quê? Uma palestra motivacional, a palestra é motivacional, mas pode ou não te gerar um resultado que vai depender da sua esfera interna. E é possível o indivíduo ter a capacidade de desenvolver em si o entusiasmo, que é essa energia interna. E aí ele sobe um degrau profissional, né? Porque ele não depende da palestra. Porque nós confundimos estímulo com desenvolvimento. Olha que interessante, nós confundimos estímulo com motivação com desenvolvimento. E às vezes as pessoas vão em palestras, eventos, todo mundo agora é especialista e fica recebendo estímulo, não desenvolve a tua competência emocional, né? E não desenvolve a capacidade de criar realmente dentro de si essa força interna transformadora. Ok? Então, a motivação ele é um elemento, é uma flecha externa que pode ou não gerar uma questão interna. E quando nós falamos também da gestão, o que acontece? Existe uma pesquisa assim, da revista Você S.A., que não recordo o número, mais de 90% das pessoas que saem das empresas espontaneamente não saem da empresa, elas se desligam do chefe imediato superior. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe também uma tendência da liderança transferir para o RH o teu papel de liderança. Entende? Então, assim, existe sim um indivíduo que passa para a empresa. Então, o indivíduo ele tem deficiências comportamentais, deficiências emocionais da tua história. E aí ele chega para um líder despreparado, e o líder despreparado ele não tem essas ferramentas e terceiriza para uma pessoa que fez 4 anos de folha de pagamento, etc., para resolver todos os teus problemas de liderança. Certa vez eu fiz uma consultoria para um diretor de uma empresa que tinha mais de 16 mil funcionários. Aí ele falou o seguinte: Ronald, olha, eu vou contratar
eu estou aqui, vou contratar você para treinar os outros 8 diretores, para eles se relacionarem. Eles não sabem se relacionar comigo. Deixa eu te perguntar. Quem contratou eles? Fui eu. Quem treinou eles? Fui eu. Quem que dá diretriz? Fui eu. Então quem tem que treinar é você. Entende? Então, ou seja, o RH, ele é uma empresa de gestão de recursos e não de liderança. E quando nós falamos do alinhamento do indivíduo nas diretrizes empresariais, nós estamos falando de competências de liderança. Entende? E é lógico que os recursos humanos ela vai eleger, vai fazer os mapeamentos, etc. Mas, como eu falei, o tamanho da equipe é o tamanho do líder. Não existe, eu não conheci nenhuma empresa que contrata um funcionário minimamente a partir de determinada posição que não passa pelo gestor. Eu vou te dar um exemplo. MetLife é a 3ª maior corretora de seguros do planeta Terra. Só para você ter ideia, aqui no Brasil nós temos uma grande seguradora chamada Porto Seguro. Porto Seguro vocês conhecem, né? A MetLife não é uma seguradora. Ela é uma corretora de seguros, é a 3ª maior corretora de seguros do Brasil. Há mais de 80 anos eles utilizam o método da Fundação Napoleão Hill de vendas de alto valor agregado e de seleção de pessoas de mapeamento da personalidade do Enneagrama Vitruviano. Então, ou seja, os salários para vendedor início de carreira começam em R$20 mil. Se você chegar lá e a tua proposta de salário for abaixo de R$20 mil, eles não te chamam para entrevista, porque você está pequeno. Entende? E, ou seja, e já na seleção eles utilizam ferramentas de mapeamento de personalidade não para excluir uma pessoa que é assim ou é assado, mas para poder potencializar esse indivíduo no contexto empresarial. Entende? Então, é muito oportuno nós avaliarmos o indivíduo, que os indivíduos terceirizam, só que quando o indivíduo ele terceiriza, é para isso que tem o líder. Que se as pessoas não tivessem essas deficiências, nós não precisávamos de um gerente para elas. Elas seriam autogerenciáveis. A gente chegava para 40 pessoas, dava a meta e tudo se organizava naturalmente. Mas não é assim que funciona, né? É necessário a figura, não do gestor, mas do líder para mapear, para identificar, né? E desenvolver esse processo aí. E lógico, né? Tendo um bom RH como retaguarda, para subsidiar, para trazer programas, para identificar quais são os programas de capacitação. Eu vejo o líder como sendo um atleta. O RH é o time de apoio, é o pessoal que ajuda ali, é o personal, trainer do cara, é o que se ele lesionar é ali que vai dar os direcionamentos. Essa é a visão que pelo menos as maiores empresas do mercado aí têm, né? Nessa função. Ok? Beleza, Ronald. Estamos aí chegando no final, faltam 10 minutinhos para poder terminar a nossa apresentação, que hoje, poxa, confesso que foi sensacional, mais do que agradecer aí a presença de Ronald. Ronald, deixa aqui mais uma vez agradecimentos para você, sinta-se à vontade, no dia que você quiser. Você tem um grupo aqui que vai estar com olhos e ouvidos aqui bem abertos e os braços aqui para poder fazer todas as anotações. Meu caderninho aqui está cheio de anotação. E vamos para uma consideração final. Se tiver mais alguém que queira pelo menos fazer alguma consideração, que não teve tempo, fica à vontade. Antes eu quero fazer só uma observação. Antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguém que levantou a mão. Não. A gente vem falando de uma série de técnicas, uma série de comportamentos, desenvolvimento de habilidades, a importância do líder no desempenho de sua equipe, né, as funções, as atividades de retaguarda, enfim, uma série de atribuições que envolvem a atividade de vendas e que envolve principalmente, né, o comportamento do vendedor, o comportamento de venda. Eu costumo dizer que a gente vende o tempo todo. Eu até fiz um videozinho, postei lá no grupo da Confraria, que fala sobre isso. A gente vende ideias, a gente vende projetos, a gente vende para a esposa, para a mãe, para o filho, enfim. E diante de tudo isso que a gente falou aqui, eu lembrei de um conto que fala do velhinho que estava lá sentado com o seu machado, e esse velhinho ele era tido como o maior lenhador, né, daquela região. E aí apareceu um jovem forte e disse, não, eu vou lá e vou vencer esse velhinho, porque ele é um velho, né, magro, raquítico, um cara forte. E ele apostou lá com o velhinho que ele ia
ganhar em performance ali no ato de cortar as lenhas. Ele iniciou a jornada dele com um esforço tremendo, e enquanto isso o velhinho ficava amolando o machado, né? Esse conto é uma das causas, né? Uma das origens dessa frase que a gente sempre usa, principalmente na área comercial, que eu vou amolar o meu machado. E, de repente, o velhinho está ali amolando o machado dele, e quando pensa que não, o velhinho levanta e consegue ter um desempenho superior ao jovem. Isso acontece muito dentro das lojas. Aquele vendedor esforçado, dobra, sabe? O cara não sai, não tira almoço, e chega no final do mês e ele não consegue entregar o resultado dele. Ou entrega com um esforço maior do que outros vendedores, que ganharam um tempo amolando o seu machado, assim como o velhinho. Isso me faz refletir de que, muitas vezes, o que leva a termos um alto desempenho, além de desenvolvermos a técnica adequada, essa técnica está ajustada com o comportamento ideal para aquela atividade. E, justamente pensando nisso, quando o Ronald falou de que o Mastermind, juntamente com a Fundação Napoleão Hill, desenvolveu um treinamento específico para de vendas para esse momento, vou até deixar ele falar sobre isso, porque ele é o especialista e o nosso instrutor, desenvolveu um treinamento bem interessante. E quando ele disse que teríamos um presente, eu vou dar as honras para ele falar o presente para vocês, tá? Mas a arte de amolar o machado, né, atrelada ao comportamento ideal, é o que vai fazer nós termos a produtividade que nós precisamos. Obviamente que a gente precisa estar no local certo para utilizar, porque ninguém vai amolar o machado para cortar um aço, né? É a técnica errada com a ferramenta errada, por mais que o cara tenha o comportamento e a atitude. Não, vou lá, vou cortar o aço aqui com o machado. Calma, cara pálida. Esse não é a ferramenta ideal para isso. Então, precisa ter uma sinergia e um equilíbrio entre técnica, entre comportamento, entre ação. E esse equilíbrio é o que faz a gente prosperar e sermos, né, um profissional de alta performance. No mais, Ronald, fique à vontade. Eu vou dar a palavra para você passar os presentes todos e contar esse segredozinho aí, né? Que excelente. Eu estava entusiasmado, confesso, curioso, mas, rapaz, quando que a gente vai ter um treinamento online? Calma, Helder, não é bem assim, a gente trabalha movimentando comportamentos, mudando hábitos, e enfim, chegou, né? Chegou o momento. Chegou. Que legal, que legal. Primeiro, eu quero fazer um convite a todos a me acompanhar no meu Instagram, Ronald Alves Oficial. Alguém, se puder digitar aí para mim, por gentileza, para todos, instagram.com/Ronald Alves Oficial. Eu não gosto muito de postar conteúdos, muitas coisas não, assim, porque eu penso que na internet hoje tem muita informação e pouco resultado, teorias. Então, eu prefiro mais compartilhar conteúdo, mas é uma preferência minha, né, em grupos como esse. Então, se você quer saber um próximo encontro de alto nível como esse, né, se você me seguir no Instagram, você não vai ver postagens motivacionais, você não vai ver isso lá, não. Mas você vai saber de um próximo encontro para ter, né, uma informação de alto nível, se você entende que esse tipo de conteúdo sobre negócio, sobre liderança, sobre vendas é um assunto que te interessa, vai ser uma honra para mim ter você lá no meu Instagram. Isso, Ronald Alves Oficial. Então, esse é o primeiro convite. E eu gostaria de avisar também que nós temos alguns programas de formação. Nós temos um programa de liderança presencial, um programa de mapeamento de personalidades presencial, e nós temos um treinamento chamado Vendas de Alto Valor Agregado, também presencial. Só que, somente esse ano, nós teremos um treinamento online de vendas. Só que ele não é um treinamento que fala de meia dúzia de técnicas, ele é um treinamento profundo, né, de conteúdos como nessa profundidade que você viu aqui, só que de uma maneira mais estruturada, né, dentro de um programa, e tem ferramentas também, como fazer um fechamento, como fazer. E esse programa de treinamento ele é com base no livro Quem Vende Enriquece. É o treinamento oficial da Fundação Napoleão Hill dos Estados Unidos.
referente ao livro Quem Vende Enriquece. A única turma vai ser esse ano e o instrutor vai ser ninguém mais, ninguém menos que o nosso presidente Jamil Albuquerque. Então, se você quer participar de um treinamento ao vivo, não é gravado, ao vivo, com o nosso presidente Jamil Albuquerque, um treinamento de vendas que se aplica para o comportamento de vendas e as ferramentas de vendas, seja você um profissional liberal, seja você um gestor, seja você... o gerente tem que fazer... Se o chefe de cozinha não sabe como é que faz um feijão, vai ensinar o que para quem, né? Então, um convite, não é um curso de gestão, mas é um curso que vai ter muito ferramental. Então, se isso é algo que te interessa, participar dessa primeira e única turma do treinamento Quem Vende Enriquece online, ele é um treinamento que ele acontecerá em 4 sábados seguidos. E você vai ter uma semana para absorver o conhecimento, colocar em prática durante a semana, você vai ser acompanhado por um dos instrutores, ou seja, aqui para a região, se você é da região da Bahia, você vai ser acompanhado por mim, pessoalmente, durante essa semana, eu e o meu time de apoio. Se você é de outro estado, vai ter um instrutor responsável pelo seu estado para fazer esse acompanhamento. E você vai ter essa oportunidade de participar dessa turma única e exclusiva. Se você tem interesse, eu vou pedir gentilmente que o Helder depois coloque o WhatsApp dele, o contato dele, que vai passar todas as condições financeiras de pagamento, de parcelamento. Agora, somente para quem está aqui hoje nessa live, aqui nesse evento, e que tome a decisão até amanhã, 18 horas, não é 18h01, até amanhã, 18 horas. Além do treinamento que ele é tabelado em todo o Brasil, né? Um único da franquia, mas é bem interessante, viabilizou muito um treinamento online em nível de investimento. Quem já fez treinamentos presenciais? Eu estou com pessoas aqui que já fizeram 3, 4 treinamentos conosco. O Rogério já foi apoiador, já fez quase 10 treinamentos conosco, né? Ou seja, já investiu muito na sua formação. Na hora que vê o valor do investimento, vai falar assim, não acredito. E realmente ele é muito atrativo. Mas, além disso, se você decidir e concluir a sua inscrição até amanhã, 18 horas, você vai receber uma mentoria comigo, dedicada, exclusiva. Essa mentoria nós cobramos, se eu fosse cobrar avulso, só a mentoria seria na faixa de R$6.000, é o que normalmente a gente cobra, né, para fazer um acompanhamento e poder trazer temas específicos, né, da aplicabilidade. Isso entra como um bônus e você também vai receber uma coletânea selecionada por mim de 5 livros da coleção de Napoleão Hill. Mas só se você se decidir até amanhã, 18 horas. Porque liderar é decidir, líder é quem decide. E é esse tipo de pessoas que nós queremos estar junto conosco, desenvolvendo. Então, se for interessante para você, o Helder vai deixar o contato aí, fique à vontade para negociar as condições. No mais, eu agradeço, muito obrigado, Helder, obrigado, Marcos, pela oportunidade, obrigado, Felipe, Ana, pela contribuição, todos vocês. E como é bom ajudar as pessoas a se desenvolver. Contem comigo. Um grande abraço e nos vemos no topo. Beleza, Ronald. Obrigado, gente, todo mundo aí. Queria muito agradecer. Ronald, cara, mais do que agradecimento, agradecer a sua presença aqui foi pouco. Os honorários, o seu tempo é muito precioso e você dedicou esse tempo para nós. É muito importante. Acredito que até 18 horas de amanhã muita gente vai decidir em fazer o curso, tá bom? Eu só vou estar nesse período agora fazendo um desfecho natural da gente aqui, que é uma indicação de um livro e tudo mais, mas é isso. Eu agradeço muito a atenção e todos os ensinamentos que foram passados, tá bom? Excelente, senhores. Eu vou deixar vocês à vontade, então. Vou precisar me ausentar por conta de compromissos, né, aqui pessoais também, e bom final de evento aí para vocês. Maravilha. Só coloca a Helder como anfitrião, isso ou a mim, que a gente conduz o encerramento. Excelente.